Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: somente a palavra pode desfazer todas as ilusões que o mal plantou em nossa mente. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Se nós nascêssemos com sabedoria, talvez nós buscássemos a palavra de Deus com mais frequência. Se nós soubéssemos o poder que ela tem dentro da nossa mente e o que o Espírito Santo pode fazer por nós, nós gastaríamos muito mais tempo lendo e buscando ao Senhor através da oração, dos louvores e da evangelização. A nossa vida, ela começa a fazer sentido quando dentro da nossa mente nós não temos mais questionamentos. O nosso coração ele está em paz e nós estamos tranquilos, pois nada desse mundo pode mais seduzir o nosso coração ou roubar a nossa atenção. Longe de Deus, nós não sabemos o que fazer. Nós buscamos as pessoas, nós buscamos as coisas, nós cremos que o dinheiro ele pode trazer alguma coisa que seja mágica, uma garantia que ela é inexistente. Talvez ele traga assim o conforto e oportunidades de se distrair, mas também não traz Deus para perto. Vai chegar um dia ao qual você vai deitar na tua cama e vai questionar tudo aquilo que tem vivido. Todas as cobranças que tem recebido, todas as reuniões que tem feito e tudo aquilo que são cobrados a você todos os dias. Coisas que levam nada a lugar nenhum. E no meio disso tudo, cada vez mais a nossa mente ela vai ficando cansada, perturbada, desiludida. E assim a nossa vida cada vez mais passa a fazer menos sentido. E esse mundo é sobre sentir. O tempo todo nós estamos buscando experiências para sentir alguma coisa. Quando nós deixamos de sentir algo por alguém, você casou com alguém por paixão, mas deixou de sentir e a pessoa se tornou um amigo. E aí quando se torna amigo, descarta. E a nossa vida é muito assim, eu uso ou eu não uso. Se eu não uso, jogo fora, se eu uso para perto de mim. Se eu quero, eu faço tudo, se eu não quero, não faço nada. E Jesus ele coloca um propósito maior sobre os nossos pensamentos, algo que está além do nosso interesse, como nós falamos hoje, ontem, na verdade, uma vida verdadeira, uma vida cheia de Jesus, cheia de propósito, cheia de amor, alegria, paz, esperança, autocontrole. Se a gente vai lá em 2 Coríntios 10, versículo 3 a 6, a palavra do Senhor, ela diz assim: é claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas e também todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. E quando vocês provarem que são obedientes, estaremos prontos para castigar qualquer desobediência. Quem está conversando conosco? Paulo, nessa segunda carta aos Coríntios. E cada vez que eu leio a palavra de Deus, eu entendo algo diferente. E assim também vai ser com você. Quanto mais nós despertamos espiritualmente, quanto mais a nossa percepção espiritual está aguçada, mais nós entendemos as coisas. E a coisa mais curiosa que eu nunca vi, pelo menos eu não sou uma pessoa que eu posso dizer que eu frequentei muito a igreja, mas eu nunca vi ninguém pregando disso, eu nunca vi ninguém falando disso, e eu vejo um povo até onde os pregadores sofrem disso. Então eu vejo que o que falta não é a desqualificação do pregador, mas a falta da bagagem espiritual, da leitura da palavra de Deus. Muitas vezes eles leem apenas para pregar, para fazer o sermão,
não leem como um alimento, não buscam a Deus por comunhão. Então, às vezes, fica aquele discurso vazio. Diversas pessoas que eu tenho evangelizado esses dias, elas relatam o mesmo sentimento. Eu estou sentindo uma alegria que não cabe em mim, eu estou sentindo um amor que eu nunca senti, eu estou sentindo coisas que eu nem sei explicar o que são. E essa é a presença do Espírito Santo. E outras me relatam, eu fui na igreja e aquele lugar estava vazio. Como que um lugar lotado de pessoas, que teoricamente, eu vou subjugar algo pelos sentimentos dela, porque nós sentimos a presença ou a ausência de Deus. Se uma pessoa que ela está necessitada de Deus, é terra seca, cara, qualquer pouquinho de Deus é como se você estivesse numa escuridão plena. Cara, um palito de fósforo ali já faz uma diferença. E ela diz, olha, eu busquei algo em um lugar onde não tinha nada. E ela dentro da casa dela, ouvindo um devocional, ouvindo um louvor, lendo a palavra de Deus ou sendo evangelizada, ela sente algo que está além dela. E as primeiras palavras da evangelização é aquilo que bate justamente nessas fortalezas que ela está dizendo. Porque o diabo ele blindou a nossa mente dentro de conceitos, dentro de um passado, dentro de hábitos, dentro de experiências, e parece que só se acontecer o que está ali enfiado ali dentro é o que vai resolver a nossa vida e todo o resto não vale nada. Então tudo aquilo que eu recebo de Deus todos os dias não vale nada, tudo aquilo que eu tenho não vale nada, é sempre querendo mais, achando que o mais poderia mudar alguma coisa. Mais ilusão, mais cansaço, mais trabalho. E você leva o que daqui? Não leva nada. É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. Outras traduções eles falam que não militamos pela carne, ou não usamos a razão humana. Aqui a primeira coisa que nós precisamos entender, que as estratégias humanas elas não funcionam para Deus. Porque tudo aquilo que o ser humano pode fazer, toda a ciência, toda a tecnologia, toda a estratégia, toda a razão, não serve para Deus. Eu posso sim tomar um remédio que eu vou postergar o pecado dentro de mim. Durante 8 horas eu esqueço que eu sou pecador, eu fico dopado. Durante um tempo eu consigo dormir, durante um tempo eu consigo me divertir, durante um tempo eu consigo rir. Então, as coisas humanas elas não resolvem as coisas de Deus. É por isso que é tão ineficiente você ir num psicólogo. Você vai passar anos e anos e anos e anos tentando voltar num ponto lá atrás de trauma, onde você não sentia essa dor que sente hoje. E uma conversa, na presença de Jesus Cristo, a pessoa sente coisas que nunca sentiu na vida. E nós não estamos falando de uma criança, nós estamos falando de adultos machucados, que se relacionaram com Deus, que se aventuraram no amor humano, que foram destruídos, que perderam um propósito, que perderam um caminho, que perderam tudo. Porque satisfação, sucesso e qualquer outra coisa, realização, não é dinheiro em conta, não é carro na garagem, não é casa em condomínio, não é nada dessas coisas. Essas coisas não significam nada se a sua vida ela não tem valor para Deus. Nada dessas coisas nós podemos levar. Nada dessas coisas pode convencer Deus de deixar a gente entrar dentro do céu. Então nós somos humanos, porém nós não lutamos por motivos humanos, nem usamos as estratégias dos humanos. Então não adianta eu querer me capacitar se a obra ela é feita de forma espiritual. Eu tenho que me colocar em dependência a Deus. Eu tenho que me colocar em submissão a Deus. Eu tenho que permitir que a palavra de Deus ela trabalhe dentro da minha mente. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. Então que fique bem claro, existe uma batalha espiritual dentro da nossa mente. Eu tenho repetido isso. E talvez você tenha começado a aceitar. Por que eu fico repetindo? Porque assim como numa batalha nós temos que ficar batendo, até que isso quebre, até que isso desfaça. Para mim foi muito fácil. Entre aspas, por ser ateu. Porque eu não tinha defesa nenhuma. Eu não tinha nada. Eu só tinha escuridão. E no meio da escuridão, qualquer luz, você percebe a diferença. Qualquer sentimento que eu senti diferente daquela tristeza que eu sentia em depressão, aquela ausência da vontade de viver, sabe? É você ter uma vida e não ter nada. É você ter tudo e continuar não tendo nada.
Porque essa vida sem amor, ela é pesada demais. Essa vida longe de Deus, ela não vale nada. E se eu falo amor, você pensa que alguém deveria estar perto porque você se sente sozinho? Quantas vezes alguém não esteve perto e você se sentiu sozinho? É isso que eu falo, a gente tem que começar a questionar tudo. Será que realmente lá no passado eu estava feliz? Será que realmente lá atrás eu não tinha motivo? Ou hoje se tornou pior, então eu comparo com o menos pior, achando que o menos pior era melhor. E não era melhor. Nunca teve bom. Nunca teve bom. Aceita isso, nunca teve bom. Você nunca escolheu porque Deus te deu uma certeza. Você sempre escolheu porque você achou que esse sentimento poderia ter passado. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. Então nós não usamos armas do mundo, nós precisamos usar as armas de Deus para destruir o quê? As fortalezas. E o que é isso? Como é que está essa fortaleza aí? Essa fortaleza é toda a ilusão que o diabo criou dentro da nossa cabeça. É ela que nos condiciona a crenças limitantes, aonde eu acho que certas coisas são intransponíveis e outras coisas são necessárias. É onde eu crio os meus sonhos, é onde eu escondo as minhas ilusões, e é toda vez que a realidade diz algo é o que eu não consigo aceitar. Você sabe por quê? Porque eu olho dentro da minha mente e enxergo a mentira, e eu olho no físico, a realidade diz algo diferente, e isso buga a minha cabeça, eu não consigo aceitar, e você entra num estado que é muito comum de negação. Não, eu não consigo aceitar, não, isso não pode ser verdade. E aí você revisita aquilo, não para aceitar, mas para tentar reviver aquele momento de forma diferente. Poxa, se eu não tivesse falado isso, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse... E fica aquela loucura. E nisso você só está gastando tempo. Porque se você soubesse que o bem mais precioso que a gente tem é o tempo, ao invés de você gastar tempo tentando desfazer um passado que não se pode se desfazer, o passado passou. O único tempo que nós vivemos chama presente. E esse é o presente de Deus. Ao invés de tentar desfazer o passado, gasta tempo lendo a palavra de Deus para ver se não muda. Não só o teu presente, quanto o teu futuro. Então nós usamos as armas que são de Deus, capazes de destruir esses pensamentos. Ah, mas não é isso. Olha aqui, ó. E assim destruímos ideias falsas e também todo o orgulho humano. Então a palavra de Deus, o que ela ajuda? As armas do Senhor, os louvores, a destruir as ideias falsas. Por que você sofre? Porque é falso. Porque aquilo não existe. Porque aquilo não alimenta. É a mesma coisa. Você gosta de coisas de marca, às vezes, você gosta. Será que serviria eu ir numa barraquinha dessas de camelô e comprar um produto ali que tá ali? Da Chanel, ou sei lá, de marca, do Louis Vuitton? Será que adiantaria? Sei lá, e colocar? É igual, o material é igual? Comprar um iPhone, será que daria certo? Você não quer o falsificado, você quer o original. Só que dentro da nossa mente, desde que nós nascemos, só existe o falsificado e você não sabe distinguir porque nunca viu. Eu acho a coisa mais doida do mundo quando uma pessoa ela compra um perfume que ela nunca sentiu o cheiro. Eu falei, é original? Eu acho que é, porque eu comprei... Não, mas você conhece o cheiro do original? Não, eu não conheço. Você já viu a embalagem do original? Não, eu nunca vi. Cara, a gente é muito doido. A gente serve para ser enganado. Vou lá, olho um óculos. Mas será que é original? Você já viu um original? Você teria capacidade de ver um original? Não, não tenho. Então o original, olha para você ver que coisa doida. Se eu dou uma coisa original para uma pessoa humilde usar, todo mundo vai falar que é falsificado. Mas se eu dou um falsificado para uma pessoa que tem dinheiro usar, as pessoas vão achar que é original. Você vê que já não tem um ponto de apoio. O ponto de apoio é a minha percepção. Agora, na palavra de Deus, como eu sei se a pregação é original ou não se você não conhece a palavra de Deus? Se você não conhece o Espírito Santo? Como você sabe se isso é a verdade ou se isso não é? Como você sabe se essa ideia é certa ou não é, se ela vai te levar em algum lugar? E eu acho a coisa mais doida ainda, as pessoas quererem comprar um curso para tentar chegar onde o outro chegou. Eu quero chegar na eternidade, se é a eternidade que eu quero chegar, eu tenho que seguir Cristo. Nenhuma pessoa do mundo encontrou nada nesse mundo, não existe nada de novo aqui. Esses gurus, você está gastando dinheiro só para eles ficarem mais ricos, você não precisa desse caminho. Você acha que é isso que vai garantir o sucesso? Se isso fosse garantir, não tinha tanta gente fracassada. E o fracassado é desde quem vende até quem compra. Porque se eu procuro a minha solução em Cristo, eu estou mais perdido que qualquer coisa. Eu tenho que entender as coisas como elas são. E eu sempre digo, chame as coisas pelos nomes.
E assim destruímos as ideias falsas e também todo o orgulho humano que não deixam que as pessoas conheçam a Deus. Qual é a diferença de humildade e orgulho? Humildade é pobreza? Quando eu falar uma pessoa é humilde, é porque ela mora, não tem condições? E o orgulho, o que é isso? Humildade é quando eu aprendo a reconhecer a minha dependência de Deus. Quando tudo que eu faço eu sei que é graças a Deus. Orgulho é quando fui eu que estudei, fui eu que trabalhei, fui eu que conquistei, fui eu que fiz. O orgulho ele não trabalha em equipe. Enquanto Jesus ele fazia orações plurais, o Pai Nosso, não falava Pai meu, Pai Nosso. O orgulho ele fala só no eu, é o meu, é o que eu quero. E é nisso que começa o ciúme, é nisso que começa a ganância, é nisso que começa a arrogância, a soberba e todos os sentimentos. A raiz de todos os pecados é o orgulho. Quando Satanás, quando Lúcifer, ele deixou de querer obedecer a Deus e dizer, olha, eu faço as coisas por você. Acabou. Foi aí que a terça parte do céu foi jogada fora, com todos os demônios e todas aquelas coisas e esse rolo que a gente vive aqui embaixo hoje. E essa é a característica que nós temos, de eu achar que eu não preciso ouvir a Deus, de eu achar que Deus não precisa me conduzir, que eu sei o que eu estou fazendo, ou que eu estou copiando o comportamento de quem sabe que está fazendo. Como que você sabe que essa pessoa pensa? Como você sabe o que ela sente? Você não sabe nada. E cada vez eu vejo mais incapaz para certas coisas que as pessoas fazem no mundo. Principalmente o tempo que elas gastam fazendo grandes realizações que daqui a um pouco não realiza mais nada. É você vencer uma corrida, como Paulo ele cita, olha, vocês fazem tanto, vocês se esforçam tanto para participar de uma competição. Ele estava falando das Olimpíadas, pelo que parece, que as pessoas ganhavam uma folha de louro, né, para colocar na cabeça, olha, ele ganhou, e aquilo depois vai secar e vai murchar. Então nós gastamos tanto tempo por um troféu, por um penduricalho, por alguma coisa, entendeu? Por uma promoção que aquilo não vai mudar o estado do nosso coração. Vai chegar um ponto que o dinheiro ele já não vai significar mais nada, que a pessoa que você encontrou não vai significar mais nada, e nada na tua vida tem sentido porque as fortalezas elas estão de pé. Você não destruiu nenhuma ideia, você não conheceu a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Olha o que eu sempre digo, que quando o Espírito de Deus está perto de nós, é o Espírito Santo que está dentro dos nossos pensamentos e por isso nós sentimos paz, amor, alegria, felicidade, amabilidade, humildade, autocontrole e domínio próprio. Então nós obedecemos a Deus. Se eu obedeço a Deus, eu estou carregando a minha cruz, eu estou seguindo o meu chamado. Agora, se não são esses pensamentos que estão, eu vou viver buscando coisas que são apenas no meu próprio interesse. E quando vocês provarem que são obedientes, o que ele está falando? E quando vocês se converterem, estaremos prontos para castigar qualquer desobediência. Quando vocês se converterem, aí sim você pode prestar atenção no que os outros estão fazendo. Aí sim você pode se comparar às outras pessoas. Porque é sempre isso, é sempre pessoas que não fazem nada se comparando a outras pessoas, querendo os benefícios da outra pessoa. Não participou do caminho, não gastou tempo, não fez nada. Ele só quer, entre aspas, a herança. Ele só quer os louros, só quer os frutos da vida das outras pessoas. Ele não quer nada, não fez nada, porque ele acha que isso vai melhorar alguma coisa e não vai melhorar nada. Então, olha que antes de eu querer ajudar as outras pessoas, de eu querer entender o estado espiritual, eu preciso destruir as fortalezas. Será que vai adiantar eu tentar ajudar alguém se a minha mente está gatilhada? Se ainda eu não me curei, isso eu não estou dizendo para você, olha, você só faça, mas não parta da tua razão, não parta da tua vontade. Ah, eu acho que o outro precisa ser ajudado. Eu sinto que o outro precisa ser ajudado. Deus tem colocado pensamentos na outra pessoa. Não é porque alguém me disse, ai, fulano falou que o fulano não tá bem, então eu acho que nós precisamos... Cara, eu não preciso fazer nada. Se Deus disser que eu tenho que fazer, eu faço. Se Ele não falar, eu não faço. Se a gente continua lá em Hebreus 4, versículo 12, 13 e 16, a palavra do Senhor diz assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais que qualquer espada afiada de dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e os pensamentos
do coração delas. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos olhos de Deus. E é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Quem está falando com nós? Não sei, porque essa carta não foi escrita por Paulo. Se você tentar encontrar a origem dela, você não vai achar. Talvez alguma comunidade judaica. Mas, muito válida a carta. Muito válida, apesar da gente não poder identificar o autor, nós identificamos que é sim o Espírito Santo que conversa conosco, porque vocês vê como essa carta dialoga muito bem com a carta de Paulo, com as palavras de Cristo, de João. O Evangelho ele tem uma congruência muito grande, porque apesar de ser pessoas diferentes em diversos tempos diferentes, o pensamento é sempre o mesmo. Quando eu leio a palavra de Deus, eu aprendo a pensar como Cristo pensava. E se eu vivo segundo os pensamentos de Deus, eu estou vivendo com o Espírito de Deus dentro de mim, com os sentimentos de Deus, com as promessas de Deus. E a minha mente sadia é mente tomada pelo Evangelho. Tá entendendo? Porque você tem que ler a palavra de Deus, e são as palavras de Jesus que aumentam a nossa fé. Vê como isso é um trabalho que nós temos que fazer todo dia. Senão, o que vai adiantar você conquistar todas as coisas, como nós falamos na palavra, onde perder tudo, a tua vida ela ser destruída, e não ficar olhando, porque eu tinha, cara, isso é de menos. Você está jogando fora a salvação, que é muito mais importante. Pois a palavra de Deus é viva. Às vezes você está olhando aquele livro e está subjugando, mas foi escrito por humanos, inspirados por Deus. Esse devocional é feito por um humano inspirado por Deus, porque não parte da minha vontade, mas parte da vontade de Deus. Esse é o ponto em questão. E a palavra ela é viva. Se você sente que você não tem uma vida, se você tem vontade de tirar a própria vida, se você acha que a tua vida ela não tem valor, é essa palavra viva que você precisa colocar para que a tua vida ela comece a ter um sentido, porque você tem sim um chamado e tem um propósito para Deus. E é um propósito de amar as pessoas, de anunciar o Evangelho para as pessoas. Nós somos o templo do Espírito Santo. Aonde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei. Então Deus ele está nos levantando para encontrar as pessoas que não o conhecem, através do nosso testemunho, através da nossa vida, e receber essas palavras sim, que vão dar vida a essa pessoa. Ela é viva e poderosa para cortar mais que qualquer espada afiada de 2 lados. O que Paulo falou? Que nós tínhamos fortalezas para ser destruídas. O que está sendo dito aqui? Que nós temos uma arma poderosa, que ela corta dentro de nós, corta na carne. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas. Se você não começar a se colocar diante da palavra de Deus, por que os devocionais eles ajudam? Porque é baseado na palavra, ele vai entrar lá no íntimo. Só que eu estou me usando como referência, e assim como eu uso também outras pessoas que partilham as coisas que elas sentem como referência, para você entender o que as pessoas, quando elas começaram a receber a palavra de Deus, elas começaram a sentir, como elas começaram a reagir, e nós usamos a Bíblia também para ver o que aquelas pessoas lá de trás também sentiram. E é tudo a mesma coisa. Isso é maravilhoso. Isso é incrível. Isso é maravilhoso mesmo. Por quê? Porque não depende de quem você é. Se você é homem, se você é mulher, se você é rico, se você é pobre, não importa a cor da tua pele, não importa a tua classe social, não importa a tua etnia, não importa nada. O problema é quando nós só alimentamos as falsas ideias e não temos nada para contestar aquilo que está lá no nosso íntimo, aquilo que está entre a nossa alma e o espírito. Vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração dela. De novo,
A palavra vem para fazer o quê? Para descobrir que eu sou pecador. Ela julga os meus desejos. Qual é a razão que você está fazendo as coisas? Qual é a razão? Se Deus ele tem colocado pessoas no seu pensamento, você está ouvindo, às vezes o devocional está fazendo. Cara, faz muito tempo que você não vê a pessoa, faz muito tempo que você não conversa com a pessoa, mas você ouvindo alguma coisa, você lembrou dessa pessoa. Você tem um devocional na mão? Beleza. Manda uma mensagem para essa pessoa, falou, oi, tudo bem? Nossa, quanto tempo que a gente não conversa, não sei o quê. Primeiro começa testemunhando, antes de você começar julgando as pessoas. Olha, eu tenho ouvido, eu tenho lido a palavra de Deus, tenho escutado louvores, tem me feito muito bem. Antes eu sentia assim, agora eu não estou sentindo mais, estou entendendo coisas que eu não sentia. Nossa, estou conseguindo. Testemunhar é relato. Aí você fala, nossa, num desses devocionais eu estava ouvindo e eu lembrei de você. Será que eu posso partilhar com você? Olha, isso daqui não faz parte, porque às vezes você vai falar devocional, vai falar, a pessoa já vai gatilhar com alguma coisa de igreja. Teve gente que eu fui evangelizar, comecei a falar e falou, nem começa que meu marido arrumou uma amante dentro da igreja. E aí, eu vou falar o que para essa mulher? Jesus não é o suficiente? Você está entendendo onde vai chegar o ponto? Então você vai falar, olha, isso daqui é uma coisa que não está ligada a dinheiro, não está ligada a nada. É uma pessoa que grava devocional, que doa a Bíblia para as pessoas, que ajuda. E a Bíblia aqui não é dou para quem pede, eu dou para quem Deus manda dar. Porque tem gente que às vezes se perde, só quer ganhar. Oferece primeiro alguma coisa para alguém. O dia que você der alguma coisa para Deus, você cobra do que Deus não te deu. Não que isso seja o certo. Senão daqui um pouco tá ali, quer minha Bíblia. Só, é sempre assim. Só vê vantagem. O evangelho é sobre se doar, mas você se doar também, não só sobre você receber. Então você pega às vezes as coisas e vai convencendo a pessoa. Aí você falou, olha, eu ouvi uma música, eu lembrei, dá uma olhada na letra aqui. E aí você vai complementando a vida dessa... E é isso que a gente faz aqui, evangelizar isso. O que você fez de demais? Precisa ser expert da Bíblia? Conforme você vai passando e vai lendo, você vai aprendendo. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. E é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Quando nós confessamos, quando nós começamos a ler a palavra de Deus e reconhecemos o mal que nós vemos, Ele já sabia. Só que aqui tem um ponto que é interessante. Vamos voltar, que aqui tem uma conexão direta lá com Gênesis. Ah, é? Mas na onde? No pecado de Adão e Eva. Depois que Adão e Eva foi lá e comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que aconteceu? Eles viram que eles estavam nus. Aí eles foram pegar figueiras e costuraram uma roupa e colocaram uma roupa neles. Quando eles ouviram Deus vindo, o que eles fizeram? Eles se esconderam. E olha que interessante aqui. Ele está falando, olha, Deus já sabe o que vocês fez. Não adianta vocês se esconderem. Então, ao invés de vocês serem como Adão e Eva e se esconderem, venham até Deus. Olha o convite que ele faz. Eu sei que vocês são pecadores. Eu sei que vocês fizeram tudo errado. Eu entendo. E agora vocês também estão entendendo. Agora vocês também estão reconhecendo. Lá no passado, eles comeram um fruto para reconhecer o que era o mal. Hoje nós precisamos da Bíblia para reconhecer o que é o bem. Porque só ficou o mal em nós. Olha que interessante isso. Por isso tenhamos confiança e chegamos perto do trono de Deus. Eu sei o que vocês fizeram, não precisa ter medo de mim. Vinde a mim, vinde a mim, venham até mim, se apresentem a mim. Pode vir, não precisa ter medo, eu sei o que vocês fizeram. A palavra já mostrou o que vocês fizeram para vocês, eu já sabia o que tinha acontecido. Onde está a graça de Deus? Então eu preciso chegar perto de Deus para receber o quê? A graça. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça, sempre que precisarmos de ajuda. Quando eu confesso o meu pecado, eu reconheço os meus sentimentos, eu reconheço os meus desejos, eu sei que eles não estão alinhados com a vontade de Deus. Eu chego até o Senhor, eu admito a minha culpa. E aí eu recebo a misericórdia de Deus, porque não é por merecimento. Aí eu sou acolhido pelo Senhor, aí eu começo a fazer parte do Senhor. Então olha como é necessário, olha a necessidade da palavra de Deus. E às vezes a gente acha que precisa de tantas coisas. E eu nunca vi ninguém tendo amor pela palavra.
eu nunca vi ninguém tendo amor por Jesus Cristo. Claro que as pessoas falam muito de Deus, mas o amor se traduz nas atitudes. O amor é a constância de todo dia, é aquilo que me convence todos os dias a me preparar no dia anterior, sabendo que se eu dormir tarde eu vou estar cansado, eu não vou poder entregar o meu melhor aqui. E não porque alguém me paga alguma coisa. Nós estamos chegando perto do episódio 1500, dá para acreditar? 1500 dias. Eu tive 1200 poesias que eu escrevi quando eu estava com depressão. E para cada poesia, praticamente, eu tenho mais que tenho um devocional, e agora já passamos disso, agradecendo a Deus, louvando a Deus, dizendo: olha, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. E nós temos que reconhecer, sim, tudo aquilo que a palavra fez por nós. Olha a importância da palavra. Olha a importância das palavras. É oração, louvor, palavra de Deus, adoração, evangelização. É isso. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o teu coração, abrir os teus olhos espirituais, destruir todas as fortalezas, tirar todo o pensamento de sofrimento, toda a amargura, toda a vitimização, tudo aquilo que não vem do Senhor, todo aquele comportamento velho. Dá uma chance para Jesus. Quando você for começar a ler a Bíblia, se você já não leu, começa no Novo Testamento, vai começar lá em Mateus. Não fica rifando a Bíblia, tá? Começa lá em Mateus, lá em Mateus, e segue uma folha por dia, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.